capítulo 5, versículo 17. A cura de um paralítico. Foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17 diz assim: E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante deles. E não achando por onde pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado por entre as telhas e baixaram com a cama no meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a zoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: Que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Santo é o teu nome. Podem se assentar. Senhor, eu te louvo e te glorifico. Mais uma vez, meu Deus e meu Pai, eu sou grata a Ti por essa noite, meu Deus. Eu sou grata a Ti por esse primeiro dia da semana. Eu sou grata a Ti, meu Deus e meu Pai, pela vida dos meus irmãos. Eu sou grata a Ti, meu Deus e meu Pai, por essa noite chuvosa. Eu sou grata a Ti pela Tua presença, por essa palavra, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque cremos que o Senhor, meu Deus e meu Pai, já preparou os nossos corações. Agora eu te peço, meu Deus e meu Pai, abra, Senhor, o nosso entendimento, para que possamos entender, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Meu Deus, eu te peço que não seja aquilo, meu Deus e meu Pai, que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Pai, eu te louvo e te glorifico por essa presença, meu Deus e meu Pai. Eu te louvo e te glorifico pela Tua fidelidade. Pai, eu te peço, meu Deus e meu Pai, que no nome de Jesus, Senhor, fale conosco, Senhor. Necessitamos ouvir a Tua voz. Como é bom, meu Deus e meu Pai, poder ouvir a Tua voz. Como é bom, meu Deus e meu Pai, estar na Tua presença. Como é bom, meu Deus e meu Pai, reconhecer as Tuas infinitas misericórdias para cada um de nós. Graças eu te dou. E eu já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, aqui está falando da cura de um paralítico. E nós já clamamos, já oramos por aqueles que estão enfermos. E aqui está falando de um acontecimento, aqui está falando que Jesus estava numa casa, aqui está falando da multidão de pessoas que estavam ali dentro daquela casa, fora daquela casa, fala dos doutores da lei, fala dos fariseus, fala daquilo que estava acontecendo naquele momento, fala de 4 homens que se disponibilizaram a levar um paralítico para que pudesse ser apresentado a Jesus. E quando o Espírito Santo de Deus estava ministrando a respeito dessa palavra, que possa ser um ano, porque nós estamos no começo de 2022, e que possa ser um ano que possamos cada um de nós estarmos disponível a esse Senhor, disponível para esse Senhor. Porque nós vemos aqui 4 homens que essa palavra fala que se disponibilizaram a levar um paralítico. E que cada um de nós,
possamos, através do Espírito Santo de Deus, ter essa disponibilidade de levar alguém, de carregar alguém, de ministrar sobre a vida de alguém, de falar do amor de Jesus para alguém, que possa ser um ano de disponibilidade, de querermos fazer como esses homens fizeram. Porque Jesus, ele estava ali naquela casa, ele estava ali ensinando. E o interessante é que tinha fariseus ali, tinha doutores da lei, eles sabiam que tinha pessoas ali que iam ficar julgando, eles sabiam que tinha pessoas ali que iam ficar tentando confundir aquilo que ele estava fazendo, mas a gente vê que ali ele estava ensinando, e o ensinamento traz cura, irmãos. O ensinamento, através da palavra, aquilo que nós vamos aprendendo, aquilo que a gente vai conseguindo absorver, vai trazendo cura. Uma cura que ela vem de dentro para fora, porque essa palavra ela é poderosa para curar internamente e externamente também. E a gente vê Jesus fazendo tudo isso, mas a gente vê essa disponibilidade desses homens. E quando o Senhor estava falando dessa palavra, ele estava falando dessa disponibilidade de levarmos, de falarmos, de apresentarmos, e da disponibilidade também de aceitarmos, porque às vezes nós precisamos de ajuda de alguém e nós não aceitamos. E nós não queremos. Então, que possa ser um ano que toda vaidade, que todo orgulho, que toda prepotência nossa venha cair por terra, para que a gente deixe também pessoas nos ajudar. Porque às vezes nós precisamos de ajuda, nós estamos cegos espiritualmente. Vem pessoas tentando nos ajudar, vem pessoas estendendo a mão, vem pessoas falando desse amor do Senhor e nós não queremos. Nós não aceitamos. E que possa ser um ano que a gente tenha essa disponibilidade de querer fazer, mas de aceitar também que alguém faça a nosso favor, por cada um de nós. Porque às vezes nós não enxergamos o que estamos vivendo. Porque a gente sabe que o adversário ele tem poder de cegar os nossos olhos, tirar o nosso entendimento. E o Senhor foi bem claro a respeito dessa palavra, essa disponibilidade de deixarmos também, daquele momento, às vezes, que vem alguém falar do amor do Senhor, alguém que vem para perto de você, porque muitas das vezes a gente quer ouvir sempre palavras boas, e nem sempre a gente vai ouvir palavras boas. Às vezes a gente vai ter que ouvir que a gente está errado, que a gente errou, e que a gente possa ter a humildade de reconhecer isso e agarrar essa palavra e pedir ajuda ao Senhor para que nós possamos mudar, para que nós não venhamos mais errar, para que nós venhamos sair dessa situação. Porque o interessante é que essa disponibilidade desses homens fez com que eles, chegando ali, quando eles viram que não tinha como eles apresentar aquele homem a Jesus, eles não foram embora. Eles não levaram aquele homem de volta paralítico para sua casa. Eles tiveram a ideia de colocar aquele homem pelo telhado. E quando o Espírito Santo de Deus estava falando a respeito dessa palavra, ele estava falando dessa forma, dessa disponibilidade. Porque quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa, principalmente para o reino, a gente sabe que virão várias adversidades, várias situações para que a gente não cumpra, para que a gente não faça, para que a gente não exerça. Mas aí a gente não vai dar desculpa porque nós nos disponibilizamos. Nós precisamos entender, não, eu me disponibilizei, então eu vou até o final. Porque foi isso que o Espírito Santo de Deus estava falando ao meu coração. Porque quando eles chegaram ali, havia uma adversidade. Não tinha como eles passarem no meio daquela multidão. E a gente pensa assim, por que aquela multidão que estava do lado de fora não viu a necessidade daqueles homens, daquele paralítico, não abriu o caminho para que eles passassem? Podia ter acontecido dessa forma, mas não aconteceu. Até para que a gente possa entender que realmente eles estavam dispostos a ajudar aquele homem. Eles não foram ali, tipo assim, vou fazer média. Nós vamos até ali, chegar ali, se tiver um problema, a gente para. Porque às vezes acontece isso com a gente.
Quando a gente começa a ver as dificuldades, quando a gente começa a ver os problemas, quando a gente começa a entender aquilo que a gente vai precisar passar. Mas eu entendo também que tem situações que vamos ter que passar sim. Tem situações que o Senhor não vai falar, porque se Ele falar, nós não vamos querer continuar. Nós vamos desistir, porque a gente vai olhar e vai falar, é tanto trabalho, é tanta diversidade, são tantas situações, eu não quero passar por isso, eu não quero viver isso, eu prefiro ficar paradinha aqui, eu prefiro ficar com a vida que eu estou, do que ter que passar, porque às vezes você fala assim, eu fico cansada só de pensar aquilo que a gente vai ter que passar. E graças a Deus, na sabedoria do nosso Senhor, Ele não vai falar, porque senão a gente não vai ter coragem de continuar na nossa jornada. A gente vai desistir, a gente vai parar, e a gente vê esses homens aqui, não abriram caminho, e eles entenderam que pelo telhado eles conseguiriam com que aquele homem descesse pelo telhado e ficasse frente a frente ao Senhor. Então, o que eu entendo? Vieram as adversidades, mas eles saíram com aquele paralítico dispostos a levar aquele paralítico até Jesus. E é essa disponibilidade que nós temos que ter. Porque às vezes a gente escuta falando assim, pastora, não desiste de mim não, continua. E assim, não é para a gente desistir. É para a gente ter essa disponibilidade, é para a gente carregar, é para a gente ir carregar e falar, Senhor, enquanto o Senhor estiver ministrando, falando com cada um de nós para irmos, carregarmos, anunciarmos, ministrarmos, assim faremos. Independente das adversidades que virão. Porque eu vejo nesses homens uma disponibilidade sincera. Não era aquela situação, não, eu vou fazer enquanto não está tendo problema. Depois que começar o problema, eu não vou fazer mais. E todos nós somos assim. Se nós não tivermos certeza, se nós não tivermos essa disponibilidade, às vezes a gente quer começar a fazer alguma coisa, eu sempre digo, vai começar a fazer algo, ora ao Senhor, vê se é tempo, vê se é momento, vê se você está disponível para fazer isso até o final. Porque às vezes, como servos de Deus, quantas coisas nós começamos e não finalizamos. Nós começamos e não finalizamos. Nós começamos uma coisa e daqui a pouco a gente desiste, aí não tem mais vontade, não tem mais ânimo, não tem mais alegria. Por isso que precisamos orar. Por isso que precisamos colocar diante do Senhor. Por isso que precisamos entender se é tempo, se é hora de fazermos para que a gente efetue, para que a gente termine, para que a gente conclua. Porque às vezes você fala assim, mas eu comecei a fazer isso, agora eu estou vendo que não é o que eu quero, não gostei daquilo que eu comecei a fazer. E às vezes, irmãos, são situações que você está fazendo, eu sempre falo, às vezes você começa, vem todo tipo de luta, de adversidade, você não termina, e às vezes mais à frente você vai precisar disso para a tua vida. Porque eu acredito que tudo que façamos, tudo aquilo que a gente se propõe em aprender, eu tenho certeza que vai chegar num tempo da nossa vida que a gente vai precisar disso. Eu não tenho dúvida disso. Então, que possa ser um ano para cada um de nós de disponibilidade, irmãos, de querer carregar alguém, de querer levar alguém, uma disponibilidade de anunciar para alguém, uma disponibilidade de ministrar na vida de alguém, uma disponibilidade de você querer abençoar alguém também. Porque às vezes você tem condições de abençoar alguém e que possa ser um ano dessa disponibilidade também para cada um de nós. E de nós nos dispormos a fazer e fazermos com alegria e fazermos como se fosse para nós mesmos. Porque também às vezes a gente tem essa disponibilidade pelo fato de não ser para cada um de nós, para a nossa pessoa, a gente começa até bem e depois a gente vai relaxando. Não é para mim, é para o outro. Então eu vou relaxando. Então eu vou fazer quando eu quiser, eu vou falar quando eu quiser, eu vou ministrar quando eu quiser, eu vou abençoar quando eu quiser. Mas aqui nessa palavra a gente vê esses homens tendo êxito, porque o Senhor vê o quê? O Senhor vê fé nesses homens.
E o interessante é que eu fiquei pensando nesse paralítico também. Porque eles carregarem o paralítico até ali a porta daquela casa era fácil. Mas eu fiquei pensando nesse paralítico, vendo tudo aquilo acontecer, daqueles homens subir ele, para que ele pudesse descer pelo telhado, para que ele pudesse ficar frente a frente. Ele podia falar assim: não, vocês vão me deixar cair. Eu não vou entrar nessa loucura de vocês, não tem como, está cheio aqui, não tem como a gente passar, vamos embora. Mas eu vejo o paralítico também disposto a ser ajudado e acreditando em todas as atitudes daqueles homens que estavam ali pronto, fazendo algo para aquele homem. Ele teve que confiar. Então, eu acredito que chegou o momento desse paralítico também entender, não. Ele foi observando tudo o que estava acontecendo e ele confiou naqueles homens. Ele sabia o que iria acontecer. Por isso que o Senhor fala de fé. O Senhor vê fé. O Senhor vê que dentro dessa dificuldade, ele viu fé nesses homens. Porque eles se disporam a ir até o final, para que a obra pudesse ser concluída. Você está disposta, você está disposto a ir até o final dessa jornada, dessa caminhada, até com que essa obra se conclua em nossas vidas? Porque a gente entende que ela só vai se concluir quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, ou se Ele nos recolher antes também. Será que nós temos essa disponibilidade para a nossa vida e para aqueles que muitas das vezes estarão paralíticos? Será que você vai poder abrir mão um pouco do teu tempo, dos teus afazeres? Porque às vezes a gente ainda está vivendo de uma maneira que a gente só pensa em nós. Farinha pouco, meu pirão primeiro, primeiro sou eu, primeiro sou eu, primeiro sou eu. Então a gente não tem essa disponibilidade de parar, de olhar para o outro, de ver a necessidade do outro, de ver que o outro está precisando de uma ajuda, de ver que o outro está precisando que você estenda a mão, de ver que o outro está precisando que alguém o carregue. Porque às vezes a gente escuta: vou carregar marmanjo. Ninguém quer carregar marmanjo. Ninguém quer. Né? Não quer nada. Mas a gente precisa entender também que vai ter pessoas que o Senhor vai ministrar no nosso coração. Cuida, ajuda, ministra, leva uma palavra, convide, chame, não esqueça. E o mais lindo é quando a gente entende isso, nós que estamos recebendo isso de alguém. Você entende que aquela pessoa está se preocupando com você, você entende do amor de Deus também. Porque a gente sabe o quê? O que a gente entende? Que os nossos afazeres, o nosso dia a dia, vai sempre ser direcionado de uma maneira que a gente pense primeiro em nós. Que a gente queira fazer primeiro para nós, primeiro para os nossos. E depois nós vamos pensar no outro. Mas a Bíblia não fala dessa forma. E a Bíblia está falando de paralítico. Você pode ter chegado aqui andando, mas você pode estar doente espiritualmente. Você pode estar com a tua alma doente, com o teu espírito doente, até com o teu físico doente, ainda que você possa ter chegado andando. Porque às vezes nós chegamos aqui andando, mas chegamos sentindo dores. Muitas das vezes chegamos aqui andando, mas sentindo que a nossa alma está enferma, que a nossa alma está abatida, sentindo muitas das vezes que o nosso espírito está enfermo. Eu não sei de que maneira você chegou, eu não sei se foi um convite, eu não sei se alguém te trouxe, eu não sei se tem alguém ministrando sobre a tua vida, eu não sei se tem alguém orando por sua vida. Mas louvado e glorificado é o nome do Senhor, porque hoje nós estamos aqui, e o Mestre se encontra aqui, e Ele está nos ensinando através da palavra, porque era o que o Senhor estava fazendo nessa época. Ele estava ministrando, Ele estava ensinando, e a Bíblia está falando que o Espírito estava sobre a vida dele para curar. Então hoje é noite de cura, irmãos. Muitas das vezes não é cura no nosso físico, é na nossa alma, é no nosso espírito, é na nossa mente, é no nosso coração. Porque o Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor sabe se tem algum paralítico aqui.
Muitas das vezes esse paralítico pode ser eu, pode ser um de nós. E é o que o Senhor está falando, é o que o Senhor está ministrando no nosso coração. O Senhor está mostrando o amor dEle, a misericórdia dEle. O Senhor está mostrando homens dispostos a ajudar. Homens dispostos a fazer a vontade do Senhor. Homens que reconheciam a necessidade daquele paralítico e que sabia que ele sozinho não conseguiria. E tem pessoas que sozinho não vão conseguir. Se você não estiver ministrando, se você não estiver falando, se você não estiver convidando e se você não estiver orando por essas pessoas também. Porque a oração é muito importante. E eu não sei que tipo de paralisia. Às vezes a paralisia é no nosso emocional. Às vezes a paralisia é uma paralisia que a gente não tem mais sensibilidade de ouvir a voz, de querer adorar, de querer louvar. Nós não temos mais sensibilidade de querer obedecer à voz do Senhor. São tantas paralisias, às vezes, que nós nos encontramos e que eu não sei quais são as suas e nem as minhas. Eu sei que essa palavra tem poder de curar, como curou esse paralítico, quando o Senhor libera uma palavra para ele. E o interessante é que quando esse homem fica frente a frente ao Senhor, que o Senhor vai falar aqui, na palavra dele, no 20, ele diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Irmãos, às vezes é só isso que a gente quer ouvir do Senhor. Às vezes é só, a gente precisa ouvir, só que esse Senhor já nos perdoou dos nossos pecados. Quantas pessoas às vezes não estão paralíticas, quantas pessoas não estão enfermas, quantas pessoas não estão precisando ouvir essa palavra: perdoado estão os seus pecados. E foi essa palavra que o Senhor liberou. Ainda que tivessem doutores da lei, ainda que tivesse fariseus ali naquele lugar, ainda que pudessem começar a questionar como eles fizeram, e o Senhor sabia qual eram os pensamentos daqueles homens. E o Senhor começa a falar com aqueles homens. Porque, irmãos, não tem palavra melhor do que nós entendermos que somos falhos, que erramos e que o Senhor é fiel, misericordioso para liberar uma palavra de perdoados são os nossos pecados. Isso traz cura, isso traz libertação, isso traz paz, porque às vezes sabemos o que fizemos e às vezes estamos, ao longo dos anos, sendo carregados de culpas, de acusações, de apontamentos. Aí o Senhor vem com uma palavra: perdoados são os teus pecados. Ali já começou uma obra de cura, ali já começou uma obra de libertação na vida daquele homem, porque a palavra que ele precisava ouvir primeiro era uma palavra que o Senhor estava falando para ele: filho, eu te perdoo dos teus pecados. E que nós possamos sentir esse perdão de Deus, porque muitas das vezes nós estamos servindo ao Senhor e ainda não sentimos esse perdão de Deus. E às vezes não sentimos por quê? Porque a gente sabe que o homem é cruel. E nós sabemos que de tempo em tempo o homem vai nos apontar. O homem vai trazer à nossa lembrança aquilo que éramos e aquilo que fizemos. Mas aí nós precisamos ter certeza que o Senhor já falou para cada um de nós que perdoado estão os nossos pecados. Sinta esse perdão de Deus nessa noite. Seja curado nessa noite. Eu não sei que tipo de paralisia. Ele era paralítico, ele não andava. Eu não sei o porquê dessa paralisia. E nem preciso saber. Eu não preciso saber, mas Deus sabia. E por isso Deus libera essa palavra de perdão para esse homem. Para que a cura pudesse começar. Para que ele pudesse entender que o Senhor estava liberando ele dos pecados dele. Porque, irmãos, para sentirmos esse perdão, a primeira coisa que precisamos fazer é confessar esse Senhor. É receber a esse Senhor.
E se você confessou a esse Senhor, recebeu a esse Senhor, sinta esse perdão, independente de alguém que traga lembranças, de alguém que jogue no teu rosto aquilo que éramos, aquilo que possamos ter feito. Mas aí você vai sentir essa misericórdia, esse amor e esse perdão de Deus, e você vai entender, não, eu fiz, eu me arrependi, e o Senhor já me perdoou. Então, se Ele já te perdoou, sinta esse perdão. Que você possa ser curado nessa noite. E que você possa também ter atitude, como esses homens tiveram, de carregar aquele paralítico. Porque aqui a gente não vê esses homens reclamando. Porque às vezes nós começamos alguma coisa, como eu disse, quando começa a vir os problemas, a gente começa a reclamar, a murmurar. Eu disse na virada do ano, fazer que é para o Senhor que você vai fazer, porque quando você se dispõe a ajudar alguém, abençoar alguém, eu quero crer que é para o Senhor. Porque quando é para o Senhor, a gente faz sem querer nada em troca. E se der ruim, a gente não vai ficar nem comentando e nem lançando no rosto, irmãos. Porque você fez para Deus, você alegrou o coração de Deus. Agora, quando nós fazemos para nós mesmos, qualquer problema que aconteça, aí a gente começa a lançar no rosto. Não faça isso, não. Não haja dessa forma, não. Haja de uma maneira que glorifique o nome do Senhor. Faça por excelência, faça como se você estivesse fazendo para você mesmo. Porque quando a gente está fazendo alguma coisa para nós mesmos, eu acredito que a gente quer fazer o de melhor. A gente quer fazer correto. A gente quer fazer de uma maneira onde a gente venha se alegrar. Então faça assim também com outros, se você se disponibiliza. Não, eu não fiz para o homem, eu fiz para Deus, para alegrar o coração de Deus. Eu senti no coração de fazer isso. Então faça, mas faça em alegria, sem se preocupar, porque às vezes pode dar ruim, às vezes a gente não vai ser. As pessoas não terão gratidão, mas nem por isso a gente vai ficar falando e lançando no rosto. Então eu vejo aqui nessa palavra essa disponibilidade desse homem, e foi o que o Espírito Santo falou ao meu coração. Tenha essa disponibilidade. Que possa ser um ano que possamos estar disponível para fazer para nós mesmos, para a nossa casa, para os nossos filhos, para os que amamos, para aqueles que não amamos também, que às vezes a gente vai precisar fazer, porque às vezes a gente nem conhece direito, mas o Senhor vai ministrando no nosso coração para a gente fazer. Faz com excelência, faz com amor, tem essa disponibilidade como esses homens tiveram. Esse homem, ele era paralítico, ele chega ali numa cama, ele entra pelo telhado, ele sai andando, irmãos, de dentro daquela casa. E que nessa noite nós possamos sair curados, irmãos, libertos, que nós possamos entender essa palavra, aquilo que o Espírito Santo está falando com cada um de nós. Aquilo que o Senhor quer para esse ano, porque nós estamos no começo do ano. Tem muitas coisas para vivermos, para enfrentarmos, para passarmos, mas que você possa ter essa disponibilidade, porque a Bíblia também ela vai nos ensinar que é dando que a gente recebe também. A Bíblia ela vai ensinando isso para cada um de nós. Então tem essa disponibilidade de dar, tem essa disponibilidade de abençoar. Eu falei na sexta-feira, que foi o que o Senhor falou a respeito de Josué. Hoje vos proponho o bem e o mal, a bênção e a maldição. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o Senhor disse, escolhe fazer o bem. Escolhe fazer o bem, porque se você escolher fazer o bem, não tem como, irmãos, as coisas não acontecerem, as promessas não se cumprirem, não tem como Deus não cuidar de você, se você escolher fazer o bem. Então, a palavra dessa noite está falando de cura,
está falando de paralisia. E eu não preciso saber quais são as suas paralisias. Eu não sei se é a tua mente, que você não consegue absorver, que você não consegue entender, porque às vezes nós somos amados por Deus, nós somos amados pela nossa família, nós estamos sendo orientados, nós estamos sendo ensinados a seguir um caminho, a ter atitudes e comportamentos que vai fazer bem para a nossa vida, para cada um de nós, e para aqueles que estão à nossa volta, e para aquele que nós amamos. Mas às vezes a paralisia está na nossa mente, a gente não consegue entender, a gente não consegue sentir esse amor de Deus, e a gente não consegue sentir amor da nossa família, às vezes, que nos ama, que está ali nos orientando, que está falando, não vai por aqui, vai por ali, não faz desse jeito, faz de outro jeito. Quem sabe não é essa paralisia que nós estamos nessa noite, de não conseguir enxergar esse amor, de procurar e sempre por um caminho mais difícil, procurar e sempre por um caminho de dores, um caminho de humilhação. Para quê? Que venha haver cura na tua mente nessa noite. Que toda essa paralisia, essa falta de entendimento, essa falta de entendimento de você não conseguir sentir e nem perceber o quanto nós somos importantes para Deus e para aquele que nos ama. Quem sabe a tua paralisia é no teu físico. Quem sabe essa paralisia não são esses sugestionamentos que você está sempre ouvindo, que você não é nada, que você não vai conseguir, que você nasceu para sofrer, que você nasceu para viver da maneira que você tem vivido. Não, o Senhor está falando diferente. O Senhor está falando, ainda que você seja paralítico, eu posso colocar pessoas do teu lado para te ajudar, para te levar, para te carregar, para ministrar na tua vida. Aceite isso, reconheça essa paralisia, porque esse homem, ele reconheceu que ele não conseguiria chegar e nem estar onde Jesus estava. E ele foi levado. Que no nome de Jesus, que nessa noite, que essa disponibilidade de fazermos e de aceitarmos também, porque às vezes, pelo fato da gente só fazer, às vezes a gente não tem esse entendimento que tem hora que a gente vai precisar também. Porque a gente acha assim, não, sou eu que dou, sou sempre eu que faço, é sempre eu que tenho essa disponibilidade. Não, mas reconheça também aquele momento que você precisar. Reconheça também aquele momento que você vai entender e falar assim, não, hoje sou eu que estou precisando ser carregado, hoje sou eu que estou precisando ser ministrado, hoje sou eu que estou precisando que alguém lembre para me dá uma palavra de incentivo, de motivação. Tem esse entendimento também. Porque vai sempre chegar um momento, irmão, que nós vamos precisar. Todos nós vamos precisar. Por mais que você abençoe, por mais que você faça, por mais que você tenha essa disponibilidade. E o lindo dessa palavra é quando você consegue entender isso. E quando você também tem esse quebrantamento no teu coração de receber também do outro, de deixar com que o outro te ajude, de entender também que vai ter momento, vai ter situações que você também vai precisar. Então, irmãos, nós podemos ter chegado aqui com todo tipo de paralisia. O convite te trouxe, eu creio que tem alguém orando por sua vida. Eu creio nesse amor do Senhor, que nos escolheu primeiro a cada um de nós. Eu creio que tem alguém falando, mostrando o quanto você é precioso, o quanto você é importante. Eu creio que nessa noite a gente pode sair daqui saltitando em alegria, recebendo essa palavra, guardando no nosso coração, querendo ser disponível para o reino, para a obra, para qualquer pessoa que precise de nós. Essa disponibilidade, que o Senhor possa falar ao teu coração, que possa ser um ano, como o Senhor disse, como uma palavra profética de realizações na nossa vida.
mas que possamos também ter entendimento daquilo que o Senhor vai requerer de cada um de nós. Que possamos sentir esse amor de Deus, porque é esse amor de Deus que vai colocar pessoas do nosso lado, que vai colocar pessoas que tenham paciência com cada um de nós, que vai colocar pessoas que na hora da adversidade não vai desistir, vai continuar te ajudando, te carregando, ministrando, anunciando o amor do Senhor para cada um de nós. Então, irmãos, você não precisa sair daqui paralítico. Porque se você conseguir entender essa palavra, essa disponibilidade que o Senhor quer que você tenha, e que o Senhor quer que a gente receba também, se você conseguir entender esse amor do Senhor, esse carinho que o Senhor tem colocado em vidas a teu favor, você já vai estar saindo daqui com a tua cura. E o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, Ele vai completar essa obra em nós, com a nossa caminhada, com a nossa busca, com a nossa renúncia, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. Então, irmãos, é esse amor de Deus que nos constrange, é esse amor que tem sido misericordioso, é esse amor que tem colocado pessoas disponíveis para cuidar de cada um de nós. Vamos ficar de pé. Senhor, rendo graças a Ti. Eu te louvo e te glorifico, meu Deus e meu Pai, por essa noite, por cada